Bora lá, fiel, que hoje o jogo aberto pegou fogo aqui. O Ronaldo Giovanelli bateu boca aqui com o Sgarbis, com o Everton Guimarães. Trouxe notícias inéditas aqui, porque o Timão fez um treino aberto hoje lá no CT do Dr. Joaquim Grava. A boa notícia é que o Transferban caiu e ele confirmou todas as novidades do Corinthians. Então curte aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Tem jeito, o Sgarbi queria falar do Corinthians, o Edu, todo mundo, o Chico, mas quem vai falar é Emivaldo Decilo. Informações do Timão. Diga, Renata, tudo bem? Abraço para você, abraço a todos. Pois é, treino aberto do Corinthians nesta terça-feira, visando o próximo compromisso, que é mais um jogo difícil, está ficando equilibrado. Também o campeonato na parte de baixo da tabela de classificação. Vitória, que é o próximo adversário do Corinthians, venceu o Santos, está respirando ou tentando respirar logo fora da zona do rebaixamento. É um jogo complicado, o Corinthians tem 5 pontos a mais. Outro assunto aqui no Corinthians com relação à parte financeira, né? O Corinthians agora aguarda a parte burocrática para receber a baixa com relação àquela dívida que foi quitada, uma parte dessa dívida quitada com o Cuiabá, por conta da contratação do volante Ranieri. Aí você vai falar para mim, mas aí o Corinthians está livre então para a próxima janela de transferências? Não é bem assim. Tem um transferban desde o dia 12 de agosto com relação, junto ao Santos Laguna do México, com relação ao zagueiro Félix Torres. Mas tem outras possibilidades de transferban, o que proibiria o alvinegro de contratação na próxima janela de transferências. Essa janela que abre dia 5 de janeiro e se encerra em 3 de março do ano que vem. Com relação ao time, o time pode ter novidades para enfrentar o Vitória no sábado fora de casa, às 4 da tarde. As possibilidades do meia Carídio e também o zagueiro André Ramalho. Eles estavam no departamento médico, ficaram muito tempo de fora, já estão participando normalmente das atividades. E volta de suspensão o Gustavo Henrique. Mas a cabeça agora é matematicamente se livrar da zona do rebaixamento e, como eu disse, tem esse jogo fora de casa contra o Vitória. Treinamento durante toda a semana pela manhã e aí o time viaja no sábado, na sexta-feira, para esse jogo no sábado contra o Vitória. Tá bom, Renata? Eu volto com você. Até mais. Tchau. Após semanas de altos e baixos, o Corinthians voltou a sorrir dentro de casa. O Timão conquistou uma vitória importantíssima sobre o Atlético Mineiro em um confronto direto na tabela do Campeonato Brasileiro e deu um passo essencial para se afastar da parte de baixo da classificação. O Corinthians venceu, convenceu em boa parte do jogo e saiu de campo aplaudido pela Fiel. Mais do que os 3 pontos, essa vitória representa um alívio e um novo fôlego para o elenco, que vinha sendo bastante cobrado pelas oscilações nas últimas rodadas. O time mostrou um espírito competitivo mais forte, com maior compactação entre os setores e uma postura que agradou tanto a comissão técnica quanto a torcida. Agora, o Corinthians volta a campo somente no próximo sábado, quando enfrenta o Vitória fora de casa. Será uma semana inteira de treinos no CT Dr. Joaquim Grava, algo raro em meio ao calendário apertado do futebol brasileiro, e uma oportunidade perfeita para Dorival Júnior ajustar o time e reforçar o foco. Mas o duelo contra o Vitória promete ser perigoso. Apesar de estar na parte de baixo da tabela, o adversário costuma complicar os jogos em casa, e o Corinthians precisa tomar cuidado. O Timão tem tropeçado justamente contra equipes menores, e a cobrança é clara: não dá mais para entrar de salto alto. É preciso manter a raça e a entrega em todos os jogos, independentemente do adversário. O torcedor quer ver um Corinthians vibrante, competitivo e que não escolha partidas para jogar. O Corinthians encerra mais uma rodada com motivos para comemorar, e com a semana cheia pela frente, o foco é total em manter o embalo e seguir somando pontos no Brasileirão. Encerrada a 29ª rodada do Brasileirão, sobretudo com os resultados desta segunda-feira, o triunfo do Juventude em Caxias contra o Bragantino. E também o do Vitória no confronto direto diante do Santos na Vila, ambos por 1-0, a briga contra o rebaixamento ficou um pouco mais definida. Restando no momento 9 jogos para metade dos times e 10 para os demais, ou seja, de 27 a 30 pontos para cada um, o Peixe se manteve fora do Z4 com 31. Mas isso somente graças ao número de vitórias superior ao do rubro-negro baiano. O Juventude vem bem atrás com 26 pontos, o Fortaleza tem 24 e o Sport só 17.
Acima da zona da confusão, a situação do Atlético Mineiro com 33 preocupa. E vai ficando um pouco menos tensa a partir do pessoal dos 35 pontos, casos de Ceará e Inter, dos 36 Bragantino, Corinthians e Grêmio, até ficar mais confortável para São Paulo com 38 e Vasco com 39. Tranquilidade só acima disso. Pelo aproveitamento dos 4 últimos da tabela, a 40 pontos, algo que já conseguiram faz tempo os integrantes do G6, hoje já daria para evitar o descenso, porém, margem apertada. E levando em conta a conhecida possibilidade de evolução dos candidatos à queda na reta final, segundo os matemáticos especialistas em Brasileirão da UFMG, uma pontuação segura para escapar seria 43 pontos, com 22% de possibilidade de rebaixamento. Acima disso, chances quase zeradas e abaixo, risco altíssimo. 37 pontos, por exemplo, seriam totalmente insuficientes, 100% de chance de disputar a segundona em 2026. E na prática, um fato, basta dizer que em toda a história ninguém jamais se salvou com esse montante. Temporada que chegou mais próxima disso é de 2019, ano da queda do Cruzeiro, com 36 pontos. O Ceará, na oportunidade, escapou com 39, mas como a Raposa foi derrotada pelo Palmeiras no último jogo por 2-0, o Vozão podia até ter perdido e não empatado com o Botafogo por 1-1, que ainda assim teria assegurado a manutenção na primeira divisão. É por tudo isso que, ainda segundo matemáticos, o Sport, precisando mais do que dobrar o desempenho nas últimas rodadas para evitar o pior, já é considerado carta fora do baralho. Fortaleza e Juventude não vivem situações muito melhores, 90% de chance de queda para cada um. A do Vitória hoje é de 44,6, ligeiramente maior que a do Santos, 34,8. O Galo ainda reúne 12,8% de risco de rebaixamento, o Ceará 6,6%, Inter e Corinthians pouco mais de 5%. Bragantino e Grêmio pouco menos que isso e São Paulo, Vasco e Flu a qualquer momento devem afastar as já quase mínimas possibilidades, questão de 1 ou 2 vitórias. Nesse caso, tudo indica mesmo para uma luta entre Galo, Santos e Vitória. Porém, dos 10 da segunda parte da tabela, ninguém ainda pode se sentir tão livre assim. Nem Corinthians e Inter, que ficaram um pouco mais à vontade após os resultados do fim de semana, e muito menos Bragantino, Grêmio e Ceará, derrotados na última rodada. Para todos eles, para tranquilizar de vez, são necessários ainda algo em torno de 9 pontos. E 3 vitórias para quem conseguiu apenas 9 ou 10 até aqui ainda parece um longo caminho e, portanto, ainda tem muito trabalho pela frente. Que medo dessa situação de rebaixamento. Vai começar o debate preocupante, porque muita gente tem interesse em escapar do Z4, da proximidade, do lugar ruim da tabela, tipo... Oi, Rona. Tudo bem, Bebila? Não. Não? Não. Azar o seu. Azar o seu. Pra você tá tudo bem? Não, e pra mim tá tudo bem. E do Santos também. O Santos teve uma chance ontem de deixar todo mundo tranquilo, ganhando do Vitória e acaba aprontando, né? Mas tá magando do Corinthians, né? O Santos ganhou do Corinthians, então tá bom, né? E tá bem difícil, hein? Aí já era, né? Porém, daqui pra baixo, virando a página, tá terrível. Exato, nem Aí eles começaram a zombar contava. aqui. O doutor chegou e falou aqui, 0 nem conta. Mas o campeonato continua em andamento. Não, mas eu só falei Vasco e Fluminense. Tanto é verdade que o 0 do Vasco aí não contaram, o 0 do Fluminense não contaram. Mas agora o São Paulo não tá mais no 0. Mas assim, falando sério... Não claro é que a gente sério? tá... Não. O que você falou até agora Agora é mais sério. A gente tá falando em questões matemáticas, tem uma projeção, tem times com jogos a menos, então ok, a gente analisa essa projeção aí. Agora, é preciso analisar também, a partir de agora, nesses 9, 10 jogos finais, o desempenho de alguns times. Tem alguns que estão em evolução. E tem time que não tá pagando aí, entrou no 1% aí. Então, tem outros que estagnaram. E tem outros que estão, como disse o doutor, ladeira abaixo. Aqui. Agora apareceu então, mais um aí. Você quer falar, Ronaldo? Você quer falar? Fica à vontade. Não, eu tenho que falar, não, fica à vontade. Senão você só fala do Corinthians. Não, tá bom, eu nem citei o Corinthians. Você quer falar eu nem citei o Corinthians. Quando é o Corinthians você quer falar também, então eu vou falar. Vai, o programa é seu. Fala. Agora o Corinthians estava devendo, você queria falar. Agora o São Paulo está devendo, você não quer falar. Você não quer falar do Corinthians. Fala mais, então é o seguinte, quem entrou no 1% aí agora está devendo também. E teve transfer ban também. Por que vocês não falam? Por que vocês não falam? Por quê? Porque
ninguém deve 2,7 bi. Mas ninguém recupera também. Vocês não têm o cascalho que o Corinthians tem também. Vocês não têm a torcida que o Corinthians tem também. Agora, quando o Corinthians tá devendo, aí a marmita. Aí é porque não sei o quê. Foi lá vender um lenço pro Yuri Alberto e ele não pagou o lenço. Aí vira manchete. Agora, o Socorro tá devendo, velho. Tá, mas o que tem a ver o rebaixamento com isso especificamente? Já tá perdendo, saiu do 000. É pro doutor essa aí. Saiu do 00001 pra 1. Era exatamente o que eu estava dizendo. Doutor, agora se manifeste. Chico quer concluir? Não, já concluí. Doutor, o Ronaldo está com problemas psicológicos, isso é fato. Mas muitos, inclusive meu time, estão com problemas sérios no Brasileiro. Pro Corinthians, mais ou menos, pagou uma parcelinha lá do Ranieri, uma parcela. Eu posso perguntar pra você e pra minha galerinha maravilhosa? Alguém mais quer falar do Corinthians? Alguma coisa? Eu quero. Então fala aí. Pode falar? Fala aí. Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu quero perguntar, será que agora vai dar certo a questão do transfer ban, Ronaldo, em relação ao Corinthians, que pagou parte da dívida? De qual? Tem vários. E tem o do Rojas, que se não pagar até a primeira semana de novembro, bate também mais 40. Ninguém te chamou. Você falou? Alguém quer falar do Corinthians? Você perguntou? Você fala do Grêmio que tomou a saraivada de 4 aí? O problema não é não pagar, é que não pode contratar. Pera um pouquinho, Renato. Mas isso é bom. Tem um caloteiro de Minas me chamando. Fala. Pagou o Cuiabá. Falando em pagar, né, Rona? Falou o quê? Você também. Não. Aí não, se vamos embora. Onde você veio parar? Você é minha última Meu Deus do céu. Eu tô com medo de sentar. Eu não sento mais aqui, não. Tô com medo. É isso que eu faço quando eu sento aí. Você como lateral não vai me atacar e não vai voltar, hein? Sabe quem quer falar do Corinthians? Campeão! Era só voltar. Esse cara derriu ano passado e você tá aí por causa da sua língua. Seu linguarudo. Você tá aí por causa da sua língua. E eu falei pra você. Não é como começa, é como termina. E você tá aí na Série B. E aí, se vocês caírem, vocês não voltam, hein? Série B. Porque aí não vai ter grana pra fazer nada. Se cair, não volta. Não, doutor, pega numa tacada só, te Agora vai segurar pegar o o Corinthians. resultado. Vai continuar Mas no Barradão. Vai falar do Corinthians agora. Primeiro, calma aí. Próximo jogo. Mas eu também. Próximo jogo. Corinthians. Vai estar vendo o jogo do Vitória. Ronaldo é louco. Só uma pergunta. O que eu vou fazer? Não, mas tô falando de Santos e Vitória. Ronaldo, calma aí. E o Primeira próximo coisa. jogo do Vitória é o Corinthians. O que eu vou fazer? Ronaldo, Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quer falar do Corinthians também? Não, eu quero saber. Você tem carta. Você tá sabendo que o seu presidente não tá pagando e vai dobrar o bicho? E vamos falar sobre isso depois. Não, Ele tem quer que falar fazer o sobre campeonato depois. das Tem que falar. dívidas. Ridículo, mas Ronaldo. Deixa eu perguntar. Você tem carta de motorista? Me mandaram lá de cima do switch a classificação Do quê? e o Corinthians está em primeiro. Ninguém mandou nada pra você. Peraí, deixa eu te falar. Em primeiro. Como em primeiro do quê? Atlas, Ué, velho. na dívida, 2,7 bi. Entendi. É o líder. É o líder. Ninguém mandou isso pra Segue você. o líder. Mandou. Eu estou em contato direto com a NASA e com o 3G Atlas que Mas você está em contato direto com o primeiro-ministro. Você tá falando comigo agora. Mas Também tá falando comigo agora. E a Renata tá falando comigo. Primeiro, Contato direto com a 2,7 bi. O O que é, Sgarbi? Siga. Não, é que eu fiquei curioso vendo. É legal esse negócio da dívida pro Ronaldo ficar quieto, só que eu fiquei curioso vendo a tabela ali também, porque o que o Chico fala sobre desempenho, nesse momento é o mais importante de tudo, cara. Apesar ali dos números, claro, que pesam contra muitos times, né? Só que, cara, o Santos tem uma tabela dificílima. Quer ver agora. a tabela? Então, é dificílima. A gente tem a tabela do Santos. Santos. Aí, ó, vai, Chico. São afinados. Olha, Olha isso. Botafogo fora, Fortaleza em casa, Voivoda, Eles têm que revendo ganhar, o passado, Palmeiras Aí ganha. fora, Ganhou do Flamengo? Flamengo fora, ganhou do Flamengo na Vila. Aí perde. Agarra no terço. Aquele jogo atrasado lá do dia 15 contra o Palmeiras na Vila. Perde de novo. Nossa senhora. Aí, ó. Aí é 3 pontos. Imagem, jogador não. pensa. Que a gente vê Quer dizer que tá todo mundo devendo e aqui Ninguém só tá se falou do preocupado com Corinthians. Então eu vejo o seguinte, o problema do São Paulo, o problema do Inter é igual ao do Corinthians. É o que eu vejo. O mesmo problema Mas que você tem o falou São pra não Paulo, falar do o mesmo problema que tem o Inter, o Corinthians também tem. Só alguns milhões. Não, é a bola. É alguns milhões que tá. Problema É a bola. Bilhões, né? Não é minha, sabe? É bem complicado. É a bola. Tudo influencia, ainda mais na reta final, todo mundo sendo cobrado, com medo de cair.
tem muita coisa para acontecer. Os bastidores fervem, não é? O Dorival vai ter que se virar em algumas outras posições. Bom, no meio-campo ele vai ter opções, né? A gente sabe, né? Ou o Rian, ou o Martínez, né? Que ficou de fora aí dos 2 últimos jogos por aquela questão de ter faltado treinamentos, foi punido pela diretoria e tal, agora tá de volta. E na direita ele vai ter que improvisar, vai ter que ser ou o Félix Torres, ou o Kaká, ou o Charles, provavelmente o Charles, porque não tem um substituto pro Mateuzinho. Ou o Jacaré, né? Bota o Jacaré pra jogar, pô. Pelo menos é da posição, é moleque, mas é da posição. Ele fez isso com o Guinegão aproveitou. Bota o Jacaré aí, quem sabe, né? Não pode surgir aí um reserva imediato no Mateuzinho. Enfim, durante a semana a gente vai trabalhar melhor essas situações. Agora eu preciso falar com vocês de uma outra situação que é um pouco mais remota, que não preocupa tanto assim, mas ela existe. Até porque se trata do próximo adversário do Corinthians. Estou falando do Vitória, que criou um fato novo no campeonato a partir dessa segunda-feira. O Vitória estava virtualmente rebaixado como Juventude, Fortaleza e Sport. O Z4 era o Z4 mais definido antes da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Era um Z4 que a gente imaginava, esses caras não vão sair daí, porque eles só ganham entre si, eles não ganham para sair dali e, cara, eles não conseguem. O Fortaleza não consegue, o Juventude não consegue e o Vitória também não. O Vitória tomou 8 do Flamengo nesse campeonato mesmo. Mas o Vitória reagiu. Reagiu com o Jair Ventura, ganha o clássico Bavi no Barradão, e jogando bem, e emenda a segunda vitória seguida, ganhando do Santos na Vila Belmiro, coisa que nunca tinha acontecido na história, o Vitória vencer o Santos. Também foi a primeira vitória do Vitória como visitante nesse campeonato. E com isso o Vitória chegou a 31 pontos. Então, quando a gente falava de um Z4 sem a possibilidade de sair dali, porque a pontuação era muito grande, era 4, 7 pontos para você sair da zona do rebaixamento, isso dava algumas rodadas. Era muito difícil que isso acontecesse. Mas aí o Vitória ganhou um confronto direto, que é justamente contra o Santos. Ou seja, ele impede o Santos de crescer e ele cresce e encosta no Santos. Então, o Vitória ainda está na zona. O Santos ainda está fora. Mas eles estão 31-31. O Vitória só não está fora pelos critérios. E o Vitória enfrenta o Corinthians no sábado. E aí, meus amigos, imaginem a guerra que será esse Barradão no final de semana que vem. Porque se o Vitória vence o Corinthians, dependendo do que acontecer com o Santos e com o Galo, o Vitória pode deixar a zona depois de, sei lá, muito tempo, talvez até o começo do campeonato. E isso significaria a sobrevivência para esses caras. Porque ali na frente eles têm o Inter, inclusive, daqui 2 rodadas. E o Inter é outro que está na beira. Só que o Corinthians está numa posição não muito distante. O Corinthians tem 36 pontos. Hoje, o Vitória tem 31. São 5 pontos? São 5 pontos. Uma vacila para você ver. E o meu medo é justamente porque agora teremos um confronto direto. Porque o Vitória vencendo o Corinthians, ele vai a 34 e o Corinthians não soma. E o Corinthians fica com 36. E aí? Então, gente, não acho que o Corinthians corra risco. Acho que Inter e Galo, por exemplo, e Santos correm mais riscos do que Grêmio e Corinthians, pela perspectiva. Mas vacila para você ver. E o próximo jogo é contra o Vitória. Então, se o Corinthians consegue empatar com o Vitória, por exemplo, ele soma um ponto, mas ele impede o Vitória de somar. E isso é fundamental. Mas imaginem a guerra que será esse jogo no Barradão. Então, rapaziada, algo que parecia definido não está mais. E como o Corinthians tem a mania de escolher alguns jogos para jogar, os caras só têm jogado em casa, né? Diante da torcida. Quando é fora, quando é contra o Sport na ilha, quando é com o Santos na Vila, os caras, esse aí eu não vou me esforçar tanto, né? Vamos pensar na Copa do Brasil aí e tal. Não, diante do torcedor, não. Aqui nós vamos correr, vamos ganhar do Mirassol, vamos ganhar do Atlético Mineiro, para poder dar uma resposta pro torcedor. Quando é fora, não parece que eles se dediquem tanto assim. Então, esse jogo é perigoso. Porque se tomar uma pancada, o Vitória chega. E aí o Corinthians vai ter que descolar alguns pontos nos próximos jogos aí para não correr esse risco aí até o final.
Repito, Santos, Galo e Inter estão jogando menos e estão numa condição pior. Mas se um deles começa a reagir, aí você já começa a descer. Bora lá, fiel. O Corinthians tá aí, ó, na 11ª colocação com 36 pontos, 29 jogos disputados. Tá empatado com o Red Bull Bragantino. O Red Bull tá na frente porque tem número de vitórias a mais que o Corinthians. Porém, o Corinthians precisa ganhar, mano. A segunda seguida. O Corinthians desse Campeonato Brasileiro não ganhou ainda 2 seguidas. Por isso que o time tá nessa oscilação. Tenho mais uma informação muito importante pra passar pra vocês. Mas antes, por favor, se você chegou aqui, mano, deixa o like, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, né? Se tiver um botãozinho pra hypar o vídeo no seu celular, aperta aí pra hypar, assim você nos ajuda muito fazendo isso, beleza? O Santos perdeu pro Vitória pela primeira vez em casa, né? Por que você tá falando do Santos, Murilo? Por conta que o Santos tá ali, é o primeiro time ali, fora da zona de rebaixamento, tá praticamente empatado ali com o Vitória, né? Só que tem uma vitória a mais do que o Vitória, tá ligado? Você entendeu, né? O Santos tá empatado com o Vitória, mas tem uma vitória a mais que o Vitória, por isso que está na frente do Vitória. Deu pra pegar, né? O Corinthians, cara, se não tivesse perdido, né? Eu sei que eu não gosto de ficar falando muito se, mas o que o Corinthians já perdeu pra esses times de baixo da tabela é sacanagem, mano. É sacanagem. E o próximo jogo, o Coringão precisa ganhar, é um jogo fora de casa, adivinha contra quem? Contra o Vitória. Então o Corinthians precisa dessa vitória, vai ser no sábado o jogo, às 4 horas da tarde. É um jogo fora de casa e, cara, é um jogo importantíssimo. E diga-se de passagem, quase um confronto direto, né? Porque numa catástrofe, o Vitória vai já a 34 pontos, cola no Corinthians com 36, né? Então, mano, é um jogo da vida que o Corinthians vai ter que fazer para se manter na parte alta da tabela, que tá começando a serrar a briga lá embaixo, hein? Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, então agradeço demais tua presença aqui. Eu vou continuar trazendo notícias do Corinthians no decorrer da semana. E para você ficar ligado, ativa o sininho das notificações, se inscreva no canal, deixa um like. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!